Olá, hoje vamos mergulhar numa análise bem específica que recebemos. O título é A Profecia de Ezequiel 37, A Morte Longe das Leis e a Ressurreição da Nação Israelita. Oi. Sim, um material que traz uma visão bem particular, né? A ideia central que ele defende é que Ezequiel 37, aquela passagem famosa dos ossos secos, Sim, conhecidíssima. não seria sobre uma ressurreição literal, física, seria mais uma alegoria. Uma alegoria sobre, digamos, a morte espiritual e depois a futura ressurreição nacional do povo de Israel, que o texto chama de Yashurun ou Israel. Entendi. E o próprio material já indica que há controvérsia, né? Que não é uma interpretação unânime. Exato. Ele se propõe a esclarecer o simbolismo. O que seriam esses ossos secos? Qual a mensagem de Yahé é como a fonte se refere a Deus através do profeta Ezequiel ou Yetzkiel? Certo. E por onde começa essa interpretação? Pelos ossos mesmo. Isso começa ali em Ezequiel 37, versículos 1 a 3. O profeta vê o vale, cheio de ossos Muitos ossos. e sequíssimos. Sequíssimos. Para a fonte, essa imagem representa o povo de Israel num estado de morte espiritual, não física. Uhum. E estariam sequíssimos por quê? Por causa do longo tempo afastados de Yahvé, afastados das suas leis. Essa desconexão prolongada. Tá, mas como é que a fonte sustenta que é espiritual e não física? Imagino que ela busque apoio em outros textos, né? Busca, sim. O material usa outros profetas para reforçar essa ideia. Cita Oséias 13, por exemplo. Oséias. Lá, a idolatria, a adoração a Baal está ligada diretamente à morte de Efraim, que era uma parte de Israel. E também menciona Provérbios 21. Uhum. Que fala que quem se desvia do caminho do entendimento vai parar na congregação dos mortos. A lógica que a fonte apresenta é essa. Israel se desviou, esqueceu as leis, e isso seria uma forma de morte, perdeu a identidade, sabe? Entendi. Faz sentido a linha de raciocínio. Aí na visão, o profeta tem que falar com esses ossos, né? Ezequiel 37, versos 4 a 8. Exatamente. E algo acontece, um barulho, movimento, os ossos se juntam, recebem tendões, carne, pele. Uma reconstrução quase. Isso. Mas, e aqui tem um detalhe importante. O texto diz: não havia neles ruach. Ruach. O que seria esse ruach, segundo a fonte? Ruach é traduzido ali como fôlego, sopro de vida ou espírito. E a interpretação dessa parte é bem interessante. Para a fonte, esse ajuntamento dos ossos com carne e pele seria um momento em que o povo começa a ouvir a palavra, a despertar para sua identidade israelita, a se animar um pouco. Há um despertar inicial. Só que a falta do ruach indicaria que ainda não existe uma submissão total a Yahu. A fonte até dá exemplos do que considera essa falta de submissão. Como o quê, por exemplo? Menciona seguir outras figuras, outras doutrinas, cita especificamente Jesus e Yeshua, o Novo Testamento, como coisas que, na visão da fonte, impediriam essa vivificação completa. É bom deixar claro, que estamos apenas relatando o que o material diz. Sim, claro. É a perspectiva da fonte. Então, tá. Os corpos estão montados, mas sem vida. Como, então, esse ruach, essa vida, chegaria neles, segundo essa interpretação? Bom, a virada acontece no versículo 9. A ordem muda. Agora, Ezequiel tem que profetizar não mais aos ossos, mas ao ruach. Ao próprio espírito. Sim, que é identificado no texto como os 4 ventos. A ordem é pedir para ele soprar sobre esses corpos para que vivam. 4 ventos. Isso me soa familiar. Lembra outra passagem? A fonte faz alguma ligação? Faz. Liga direto com Daniel 7. Lá o profeta Daniel vê 4 ventos agitando o mar e 4 bestas, representando 4 reinos, subindo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ah, os 4 impérios. Exato. Para a fonte, esses reinos, esses ventos, foram os instrumentos que trouxeram destruição, exílio para Israel. Algo que Yahvé permitiu, e a fonte cita Jeremias 4, Oséias 13, para mostrar Yahvé usando nações inimigos como disciplina. Certo, mas esses reinos são do passado. Babilônia, Roma. Como a fonte aplica isso hoje? Então, esse é um ponto central do argumento dela.
A fonte defende que esses ventos, que ela interpreta como as aflições causadas por nações inimigas, ainda estão soprando. Ainda hoje? Sim, inclusive ela chega a identificar os Estados Unidos como a Babilônia que vai cair. É a visão dela. Seriam essas dificuldades atuais, essas pressões, vistas como o cumprimento das maldições lá de Deuteronômio 28, Levítico 26. As maldições pela desobediência. Isso. E seriam justamente essas aflições, esses ventos soprando, que estariam despertando os israelitas hoje. O processo de ganhar carne sobre os ossos, de receber vida, estaria acontecendo por meio dessas tribulações. É um processo. Entendi. Então, a vivificação completa, a entrada do Ruach mesmo, ainda seria algo para acontecer? Exato. Isso seria a ressurreição de Israel como nação, unida, justa, espiritualmente viva. Algo que, segundo a fonte, só vai acontecer depois da vinda do Mashiach, o Messias. E aí que eles se tornariam o tal exército sobre modo numeroso de Ezequiel 37:10? Precisamente. Essa seria a consumação da visão. E a fonte dá evidências para dizer que isso ainda não rolou, que essa ressurreição completa é futura. Sim, ela usa o resto do capítulo 37 de Ezequiel, ali dos versos 11 a 28, aponta que, hoje, Israel e Judá, ou Yahuda, como ela chama, não são uma nação só, unificada, como descrito ali. A divisão ainda existe, de certa forma. É. E não tem um rei descendente de Davi governando todo mundo. Não há a paz completa na terra que foi prometida, nem o santuário perpétuo. São todas promessas que estão ali no final do capítulo e que, na visão da fonte, claramente ainda não se cumpriram. Ok. Então, para a gente recapitular a perspectiva do material, Ezequiel 37 não é literal, é uma alegoria, morte espiritual de Israel por se afastar das leis de Yah Isso. e uma futura ressurreição como nação. E o processo de despertar estaria acontecendo agora, nesse momento, por causa das dificuldades, das aflições causadas pelas nações, que seriam os ventos. Mesmo com o cenário atual parecendo desanimador e os ossos secos, o sentimento de nossa esperança pereceu, que próprio verso 11 de Ezequiel cita. Sim, o desânimo do povo no exílio. A fonte afirma que Yah vai resgatar seu povo dessa condição. Cita Oséias 13.14 sobre remir da morte. A promessa final é de restauração na terra, união das tribos e uma aliança de paz que vai durar para sempre. Interessante. E o texto termina dizendo que entender essa profecia assim seria crucial para o povo hoje, para reconhecer sua identidade, sua missão. Fica a reflexão, né? Se essa interpretação estiver correta, essa dinâmica de morte espiritual e despertar pela adversidade, como isso impactaria a autocompreensão e as ações de um grupo hoje? É algo para se pensar. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.